Esse gráfico, pessoal, mostra em laranja e em roxo as duas principais causas de óbito em 2016 pela OMS, tá? Que é o infarto e o derrame, que são 16 milhões, é o que eu estava falando. Depois, a terceira causa, a décima causa, né, que são infecções, câncer e por aí vai, dá cerca de 10 milhões, ou seja, é bem menos do que a primeira e a segunda causa. E aí a ideia que eu tive de chamar o Avelino para a gente fazer esse bate-papo é porque, assim, o que tem em comum, né? O infarto do coração e o derrame cerebral. Eles têm muita coisa em comum. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho disso para vocês. Né, Avelino? Acho que talvez seja interessante falar um pouquinho, se começar falando para a gente aí, o que vem a ser o derrame, né? O derrame cerebral, o AVC. Na verdade, né, se a gente for pensar bem, é um conjunto só, né? Ali, coração, pulmão, cérebro, eles trabalham em harmonia e um saindo do sistema, o resto vai entrar em sofrimento, né? Por questão didática mesmo, de conhecimento, de dominar a expertise de cardiologia, pneumologia, neurologia. Mas, assim, é interessante como é uma doença que é prevalente, né? Tanto a parte do coração quanto a parte cerebral. E mesmo assim, a gente tem até o termo popular derrame, que vem a ser o termo popular para AVC, não são adotadas, né? Essa é a nossa grande angústia. Como estou mostrando no gráfico, os números são elevadíssimos, a gente está em 2021, né? E com toda a tecnologia que a gente tem, a gente não consegue avançar nesse passo. Avançando com alguma coisa já, mas eu acho que os números são muito elevados ainda em relação a gente poderia evitar que acontecesse, né? Que é o principal. Você comentou justamente isso, né? Assim, estamos em 2021, com certeza esse gráfico está pior agora e pouco a gente tem feito no sentido assim de para ajudar numa diminuição absurda nos índices de mortalidade dessas duas doenças, né? Apesar de termos tentado muito e a ciência tem evoluído absurdamente em termos de diagnóstico, de tratamento precoce e de tentar resolver, apagar o incêndio ali no hospital, né? A gente pode dizer que tanto na parte do infarto quanto na parte agora, principalmente do AVC isquêmico, né, isso está evoluindo muito, né, Avelino? Agora, o que chama atenção, e aí uma frase que eu, na verdade, eu peguei do Túlio Sperbi, que é um cardiologista fenomenal, e ele comenta numa das aulas dele que o Salim Yusuf, que é um cardiologista muito bom lá do Canadá, que trabalha muito com a parte de epidemiologia, ele fez uma análise, ele fala assim, talvez as doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, que aí é onde o AVC, né, entra, dentro das doenças neurológicas, ele é uma doença vascular neurológica, né? E a doença cardiovascular, no caso o infarto, é uma doença cardíaca vascular. Então, talvez essas doenças sejam uma inadaptação, isso é muito interessante, presta atenção nisso. Talvez essas duas doenças que mais matam a humanidade atual, elas sejam uma inadaptação evolutiva, ou seja, uma incapacidade do ser humano estar adaptado e evoluindo para um ser humano, um Homo sapiens industrializado. Ou seja, um Homo sapiens que vive numa era industrial, tecnológica, capitalista, no sentido extremo do termo, né? Talvez nós, seres humanos, nosso corpo, não esteja geneticamente construído para se adaptar de uma forma melhor possível ao mundo tal qual ele é hoje, do ponto de vista dos estímulos que ele nos gera e dos mecanismos com os quais a gente lidar com esses estímulos. Então, assim, basicamente o que eu estou falando aqui é a gente talvez não esteja adaptado para receber esse nível de estímulos estressores do nosso dia a dia e não conseguir nos alimentar mal, não conseguir sermos sedentários, não conseguir não fumarmos e não conseguirmos termos comportamentos compulsivos, né? E isso, em última análise, né, boa parte dos riscos que geram tanto a maior parte dos AVCs quanto a maior parte dos infartos, eles são riscos, em última análise, comportamentais, que tem a ver com o que a gente come, tem a ver se a gente está sedentário ou não, se a gente está obeso ou não, e se a gente está estressado ou não, né? Isso que o Túlio falou, nas palavras do Salim Yusuf, eu concordo plenamente com ele. Acho que tem tudo a ver, né? A tecnologia aumentou a expectativa de vida, tem uma comodidade fantástica, uma facilidade fantástica, né? A gente está se falando aqui, apesar da internet não ajudar muito,
dois cantos do Brasil, mas a gente vê a faixa etária de AVC, por exemplo, cada vez mais precoce. E quanto mais precoce, maior o índice de mortalidade quando você escapa de sequelas. E mesmo com essa tecnologia a nosso favor, com a informação a nosso favor que a tecnologia trouxe, a informação não é bem usada, né? Então, assim, a gente nota muitas vezes a pessoa tem acesso a tudo, tem até um bom plano de saúde, mas não sabe usufruir de tudo aquilo, né? Tem tudo à margem, exames de última geração, ressonância, aí no teu caso é ecocardiograma, no nosso caso ressonância, e a pessoa fica ali exposta e não dá atenção àquilo. Quando vai Uhum. ver, já tem todos os fatores de risco desenvolvidos em alto grau e vai ter um evento já súbito, não tem uma morte imediata, tem uma expectativa de vida diminuída, e ou então morbidade, sequelas bem elevadas, né? Então, assim, é bem por aí, eu acho. A gente não soube evoluir psicologicamente com a tecnologia, né? Foi uma revolução, acho que em um século a gente avançou, não ter luz elétrica para estar na luz de LED, a Alexia aí da vida, né? Acenda a luz. E humanamente, assim, o emocional, o nosso eu, né? A gente não soube lidar com isso. E a forma que a gente vê é essa modo que a gente está cada vez mais de saúde pública já, né? Um problema de saúde pública. As pessoas ficarem adoecendo mais cedo, quando não morrem. Ficam aposentando mais cedo, aí gera um custo social. Então, acho que tem tudo a ver esse pensamento. Saber usar a nosso favor e também saber educar a população, isso aí é um problema de saúde pública mesmo, para evitar essas questões de doença cerebrovascular, né, que cada vez são mais cedo.